Boa tarde. Nós começamos agora, ao vivo, a última entrevista da série com os 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, promovida pelos jornais O Tempo, Super Notícia e pelo portal O Tempo. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o candidato Reginaldo Lopes, deputado federal pelo PT. Tudo bem, candidato? Tudo jóia. Obrigado pela grande oportunidade. Essa entrevista, como as demais, vai ter duração de 30 minutos e você pode participar mandando perguntas e o candidato, à medida do possível, vai respondê-las aqui ao vivo. E ele também vai responder as perguntas formuladas pelo Murilo Rocha, que é secretário de redação do jornal O Tempo. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Aline. Bem-vindo, candidato. Queria primeiramente que você falasse para a gente qual a sua principal proposta para Belo Horizonte, caso o senhor seja eleito prefeito. Olha, eu tenho 4 grandes preocupações. A primeira é a mobilidade urbana. Não tem direito à cidade se a gente não resolver a mobilidade urbana. Nós precisamos garantir ao cidadão o direito de usufruir a cidade. Também a saúde. Saúde totalmente um caos em Belo Horizonte. Destruíram a rede, o diálogo entre os equipamentos e hoje um cidadão espera 2 anos para ter acesso a um exame especializado, a uma cirurgia. Nós também temos a preocupação com a educação. Nós precisamos, de fato, universalizar a pré-escola de 4 a 5 em tempo integral e também atender as nossas crianças na escola infantil de 0 a 3 anos e melhorar a qualidade do ensino fundamental. E nós temos um conceito, não deixar nenhuma criança para trás. O conceito do direito ao aprendizado. E, por último, também nós temos uma grande preocupação em relação à segurança pública na cidade de Belo Horizonte. Candidato, vamos nesse primeiro tópico que o senhor falou, mobilidade urbana, aumentar o acesso à mobilidade urbana. Qual a principal proposta concreta nessa área? O que tem de concreto que o senhor pode, no seu projeto, o senhor pode prometer, assim, como o senhor vai fazer na área de mobilidade urbana? Nós precisamos fortalecer o Conselho Municipal de Mobilidade. Eu acho que é impossível melhorar a mobilidade sem ouvir quem usa, que são os usuários, e nós precisamos resolver. São vários gargalos que poderia melhorar muito a mobilidade urbana, sempre priorizando a mobilidade coletiva. O plano diretor sinaliza para esta possibilidade, mas nós também teremos que enfrentar com muita coragem um meio de transporte terrestre, que é o modal metrô. Nós precisamos resolver. E para resolver a questão do metrô, nós estamos propondo em 90 dias fazer uma consulta à região metropolitana e à cidade de Belo Horizonte para definir quais as linhas, os trechos são prioritários. A partir daí, nós precisamos completar os projetos executivos que não foram aprovados nem completados. Depois, nós precisamos fazer o arranjo da gestão. É impossível, inaceitável que o metrô seja administrado por uma empresa lá no Rio de Janeiro, aonde no estado do Rio não administra mais o metrô. Nós precisamos exigir a transferência imediata para Minas. E a partir da transferência, eu defendo que a União tem que continuar responsável pelo modal metrô, pelo meio de transporte. Olha, o governador já assumiu o compromisso e aceita a CBTU, mas não tem como receber os servidores pela dificuldade do Estado. Portanto, é possível combinar com o governo federal a transferência, mas com participação nessa nova empresa. A Metrominas precisa da presença da União, porque é o ente mais rico. Tem uma previsão orçamentária de 3,6 bilhões, mas é insuficiente. Nós precisamos de 7 bilhões para resolver, a melhorar a linha 1, ampliar a linha 2 e construir, se for uma decisão da população de Belo Horizonte, a linha 3. Para isso são necessários 7 bilhões. Alguém pode falar, vamos fazer o restante em parceria público-privada. Eu não sou contra. Eu acho que nem a prefeitura e menos o Estado tem condição de pagar por esta obra em PPP. Agora, nós podemos desenhar o arranjo da administração, mas é importante que a obra seja feita pelos entes da federação. Agora, candidato, não parece um pouco controverso o senhor falar em metrô de Belo Horizonte, pensando que Lula foi presidente 8 anos, Dilma foi presidente 5 anos e meio, ou seja, 13 anos e meio de governo do PT. Sempre os prefeitos pleiteando esse metrô para Belo Horizonte. Ele nunca saiu do papel. Agora, com o governo, que o PT considera ilegítimo no governo federal, ele beneficiaria Belo Horizonte, se houver essa perspectiva? Olha, a posição política nossa em relação ao governo é um governo ilegítimo. Agora, o Estado continua existindo. A União
e tem o governo. Nós vamos, a partir da liderança e da capacidade de diálogo, como prefeito de Belo Horizonte, buscar soluções. E nós vamos cobrar da União, até porque existe uma previsão orçamentária de 3,6 bilhões. O que aconteceu na prática foi incompetência desse consórcio que administra Belo Horizonte, do PSDB com o Márcio Lacerda, que não conseguiram aprovar os projetos executivos. Portanto, não tem dotação orçamentária e não tem execução. As outras capitais que conseguiram aprovar os projetos executivos estão em obras. Portanto, tem que perguntar de quem é a responsabilidade. É bom dizer que quando o PT governou a cidade, o Estado, a União, tinha pouco poder de investimento. Naquela época, o programa de mobilidade, o PAC, foi lançado no último ano do Fernando Pimentel como prefeito, em 2007, para enfrentar a crise internacional. E a presidenta Dilma disponibilizou 50 bilhões para a mobilidade urbana nas manifestações, nas jornadas de junho e de julho de 2013. Portanto, a responsabilidade é da atual gestão, junto com o PSDB, que não tiveram competência para resolver. Ô, candidato, tudo bem. Então, nós temos aí um imbróglio histórico entre as três esferas de poder público, mas o senhor falou de várias outras formas. Então, tirando o metrô, que parece ainda estar um pouquinho longe de ser resolvido, eu pergunto o que seria a alternativa para o transporte, para o trânsito, e aproveito para perguntar pela Érica Moura. Ela pergunta sobre o Uber. Quero saber do candidato o que acha do transporte clandestino, pois a classe dos taxistas e suas famílias estão sem renda devido à falta de tratamento do poder público que está cego. Quero agradecer a Érica a oportunidade. Nós vamos regular o Uber. É uma realidade do século XXI. Agora, nós temos uma política para os taxistas. Nós vamos liberar a faixa exclusiva para que eles possam trafegar, não pegar passageiros. Queremos criar pela BH Trans, nós queremos transformar a BH Trans numa autarquia. Ela precisa voltar a ter um papel na política educacional sobre a questão de acidente de trânsito, por exemplo. Ela pode disponibilizar para os taxistas uma plataforma, um aplicativo por 0,800, sem custo. E também nós vamos experimentar na prefeitura a substituição de cooperativas, de frota própria, por serviços de taxista nas secretarias. Eu tenho certeza, estou falando como economista, nós vamos economizar muito utilizando os taxistas. Agora, candidato, quando o senhor fala regular o Uber, vamos ser claros, o que é regular o Uber? É criar um imposto para eles terem que pagar e teria um número limitado, e poderia ser só o Uber, porque tem outros aplicativos. Como é que isso funcionaria? Teria um número limitado de carros? Como funcionaria essa regulamentação? Olha, qualquer atividade econômica, ela precisa ser viável para o trabalhador. Nós precisamos, de fato, debater com a sociedade e encontrar um número, de trabalhadores via o Uber de acordo com a população de Belo Horizonte. E também é evidente que a empresa deve, sim, pagar impostos. Candidato, pegar um outro trecho que o senhor falou aqui no começo da entrevista, que é a questão de segurança pública, que seria um dos eixos de sua campanha. O senhor é a favor de aumentar o efetivo da Guarda Municipal e de que ela seja realmente armada? Olha, eu presidi a CPI de extermínio de jovens negros e pobres no Brasil. Eu cheguei à conclusão que o nosso modelo de segurança pública está falido. Nós precisamos rever. Eu apresentei 8 emendas à Constituição Federal para rever o nosso modelo de segurança pública. Nós achamos um absurdo a perícia ser vinculada às polícias oficiais. Nós achamos que a Polícia Militar deve ter o ciclo completo, deve poder fazer os TCOs. Nós achamos que, de fato, nós precisamos de um novo conceito de polícia para o país. Esta questão da polícia ser força auxiliar do Exército é um erro conceitual, porque o Exército trabalha com o inimigo interno, as polícias são de aproximação cidadã. Portanto, no nosso governo, nós queremos a Guarda Municipal com uma nova postura, menos patrimonialista e mais cuidando das pessoas. Numa guarda que nós vamos especializá-la. Ela deve cuidar menos da UMEI e mais das crianças. Ela deve ser especializada para cuidar da educação, ela deve ser especializada para tratar e colher bem as pessoas que chegam no centro de saúde. Ela deve ter um conceito do... Dá um exemplo na prática. O que é, por exemplo, um guarda municipal na porta de uma UMEI? Como é que ele vai? Ele vai dar oi, bom dia, boa tarde? Ele vai ser um recepcionista? Qual que é a sua ideia? Ele vai proteger.
Ele deve ter um conceito. Eu defendo que o nosso modelo educacional tem que ser todo o território a favor do aprendizado. É importante, as nossas crianças não podem ficar vulneráveis, vítima de violência nas portas das escolas. Nós, por exemplo, na guarda a municipal, ela pode ajudar muito na questão das pessoas que utilizam um MOV, por exemplo. Ela pode ajudar mais um cidadão com dificuldade de mobilidade e menos preocupar com a estação do MOV. Nós precisamos fazer um conceito, porque nós queremos fazer uma guarda de aproximação, uma guarda comunitária cidadã. Evidente que nós vamos aumentar o número, vamos cumprir o que está na lei, né, na Constituição, mas de fato nós queremos uma guarda mais especializada para cuidar das pessoas. Dentro desse conceito pode entender que o senhor é contra a guarda municipal com arma de fogo. O problema não é se ela tem arma de fogo, o problema é como ela utiliza a arma de fogo. Eu sou autor de um projeto que propõe normatizar o uso progressivo da arma de fogo, o uso progressivo da força, inclusive, não só da arma de fogo, porque é novo conceito. Então, acho que é importante uma guarda mais preparada para lidar com o cidadão, com o turista, com o nosso meio ambiente, eu acho fundamental. Então, o senhor não se diz contra. A guarda pode estar armada sim, mas tem que estar preparada, é isso, para usar essa arma? Eu acho que não precisa estar toda a guarda armada. Tem um percentual que está armado, já está... Dependendo da localização? Sim, seria? Depende de que atividade que ela vai. Se ela for especializada para cuidar, para orientar nossas pessoas no centro de saúde, numa escola, numa estação do móvel, eu acho que não há necessidade. Candidato, hoje a cidade... Mas nós queremos criar, e eu quero liderar, né, um comitê de gestão integrado da segurança pública. Por quê? O problema da segurança, vamos ser sinceros, são 3 grandes problemas. Impunidade, não é o problema do tamanho da pena, é o tamanho da impunidade. A cultura da violência que nós temos que mudar, fazer uma nova cultura de paz e a tolerância das instituições. Esse país é um país violento. Esse país naturalizou matar jovens negros e pobres. Nós precisamos enfrentar. Então é evidente que eu vou criar esse comitê de gestor integrado da segurança pública, eu pessoalmente vamos liderar. Nós queremos elucidar os crimes. Nós não podemos concordar que tenha uma justiça patrimonialista e não uma justiça que não consegue elucidar nenhum crime contra a vida. Por isso que as cidades e o país é o país mais violento, que mais mata pessoas no mundo. Isso é uma vergonha para todos. Candidato, a gente está há pouco menos aí de 20 dias das eleições. A candidatura do senhor está com algo em torno de 4%, 5%. O que o senhor acredita esse baixo desempenho até esse momento? Falo baixo desempenho, considerando que o PT, historicamente, Belo Horizonte, tem boas votações. O que o senhor acredita esse baixo desempenho até agora na campanha, já faltando tão pouco tempo para acabar? As nossas eleições estão começando hoje. Essa entrevista vai ajudar muito, inclusive. A eleição, de fato, começa segunda-feira. Eu acho que é uma eleição curta, né, de 15 dias, onde a população, agora que começa a olhar, perceber, buscar as informações em relação aos candidatos. Eu tenho convicção, porque propostas tem mais de 500. Tem propostas de todos os jeitos. Tem gente que quer fazer um CEL, um Centro de Educação Unificado, que eu quero fazer nos aglomerados, para melhorar e proteger nossas crianças, nossos adolescentes. Integrar a família na escola e a escola com a família. Aí tem alguém que quer copiar de Medellín, tem outro que está copiando de Bogotá e tem a minha proposta que é de São Paulo. Então o que vai contar, na verdade, é a história de vida. Então eu falo com nossos que estão assistindo para as redes sociais. Procura, olha, busca informação de todos os candidatos. E aí eu tenho certeza que nós vamos ter um crescimento muito importante e vamos chegar no segundo turno. Mas o senhor acha que esse desgaste relacionado ao Partido dos Trabalhadores, impeachment de Dilma, agora essa denúncia contra o Lula do Ministério Público Federal, o senhor acha que isso impacta negativamente, não só na sua candidatura, mas na do PT em todo o país? A sociedade brasileira está abismada com o processo de cassação da presidenta Dilma. A noite de horrores do dia 17 de abril, uma noite de horrores. As pessoas não votaram pelo devido processo legal e apenas em homenagem aos seus filhos. No Senado, votaram pelo conjunto da obra e não pela comprovação de crime de responsabilidade. O presidente Lula agora foi acusado por convicção dos procuradores e não por prova. Portanto, olha, esse modelo político eleitoral atual é que precisa ser cassado.
que faz mal à nossa Eu democracia. entendo, mas a minha pergunta é se o senhor acha que esses fatos que são reais, lógico independente de concorde ou não, os se isso pesa na candid- candidatura do senhor. Olha, esse é o Dos meu outros candidatos diálogo, do PT. lógico. Murilo, esse é o meu diálogo com a sociedade. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum envolvimento. Os outros partidos todos foram financiados por esse modelo político eleitoral. Todos. Então é muita hipocrisia querer depositar isso numa instituição. O PT tem mais de 3 milhões de filiados. Se erraram 2, 3, 5. Então, e os outros partidos? Fazem parte de delações várias lideranças de todos os outros partidos, de todos os candidatos que concorrem conosco, inclusive do líder João Leite. O Aécio Neves é campeão de delação. O candidato, sendo legítimo ou não, tendo culpa ou não, convicção ou não, fato é que o senhor, até o vermelho do PT, o senhor não tem usado na sua campanha, né? Sua logomarca, está uma logomarca mais colorida, com um roxinho, junto com a Jô. Isso a gente pode entender que é uma tentativa de não se contaminar por esse sentimento antipetismo? Pelo contrário, eu tenho orgulho de ser do PT. Meu único partido. Presidi esse partido por 8 anos. E nós fizemos uma opção por ousadia. Nós estamos fazendo uma campanha do século XXI. Nós estamos trabalhando com todas as cores. A nossa campanha, ela pertence ao PT e ao PCdoB. Portanto, nós não usamos nem a marca do PT nem do PCdoB. Mas é uma marca ousada, da diversidade, da nossa vida. E é uma marca que quer dialogar com o século XXI. Ela significa também ressignificar um pouco o nosso partido para também reencantar a democracia. Porque o problema hoje é a descrença em relação à política. Nós temos a obrigação, no momento das eleições, também reencantar o cidadão. E nós estamos buscando tentar fazer esse reencanto para que o cidadão possa exercer com muita clareza, porque enganam-se aqueles que, fora do ambiente da democracia, pode esperar mais avanço. Fora do ambiente da democracia, o que o cidadão pode esperar é retrocesso. Olha a carta que a sociedade, que o governo do Michel Temer está debatendo, a chamada Ponte para o Futuro. Só propõe retrocesso para os trabalhadores. Né? Quer congelar o Estado brasileiro nos próximos 20 anos. Congelar em áreas importantes, na área da saúde, na área da educação, da assistência social. E não tem coragem de enfrentar a agiotagem desse país, que paga juros caríssimos e que compromete o orçamento da União. O senhor falou em educação aí, tinha falado como um dos 4 pontos, né, do seu programa. A Silvia Mendes está perguntando: sou professora da rede municipal, gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a terceirização das escolas da prefeitura. Qual terceirização? A construção por PPPs, né? Isso. Olha, gente, eu acho realmente um absurdo. Parceria público-privado, para grandes obras que o município não tem a capacidade de investimento, vamos debater. Agora, para pequenas obras, e olha, nesse momento, o governo federal está construindo e entregando 10 mil unidades da Pró-Infância, que são os UMEIs em Belo Horizonte, criado pelo governador Fernando Pimentel. Nós estamos entregando 26 mil centros de saúde, reformado, ampliado e requalificado. Aqui em Belo Horizonte, fizeram a opção por PPPs, parceria público e privado. Olha, se nós não derrotarmos a candidatura do PSDB, do João Leite e do Délio Malheiros, eles vão entregar o orçamento de Belo Horizonte para os próximos 25 anos para o setor privado. Estão privatizando o orçamento do município. A prefeitura, que gasta apenas 43% com folha de pagamento, é uma prefeitura que não tem condição de pagar a medição de obras do PAC Mobilidade. Está pedalando direitos trabalhistas, quinquênio, férias, prêmios, progressão automática, direitos. Eles conseguiram quebrar a prefeitura. Fizeram PBH ativos, colocaram 1 bilhão e 200, tiraram dos cofres. Para quê? Para fazer fundo garantidor para empresas privadas. Fizeram agora uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, no dia 6 de janeiro de 2016. E no dia 20 e pouco de fevereiro, já assinaram um contrato de 2 bilhões para reformar centro de saúde e construir mais 78 unidades. Não precisa. A prefeitura tem capacidade de investimento. Candidato. Eu estou propondo fazer um rompimento com as PPPs nesta área de educação, saúde, agricultura familiar, cultura e novas economias para gerar emprego para a sociedade belo-horizontina. Eu estou querendo fazer uma política que chama PPC, Parceria Público-Comunitária. Olha, nós temos 190
4 creches comunitárias em Belo Horizonte, que são responsáveis por ter criado as UMEIs, a rede própria. Nós temos 40 mil vagas na rede própria e 26, 25 mil vagas na rede conveniada. Entidades da sociedade, sem fins lucrativos. Nós podemos fazer uma PPC, uma parceria com a comunidade, com essas instituições, e além de requalificar, fazer melhorias físicas, sanitárias, elétricas, hidráulicas, nós podemos dobrar o tamanho. E que talvez com 20% que gastaram com a Odebrecht, com a empresa privada, dobrar o número de alunos para 52 mil e resolver imediatamente o problema de falta de matrícula para escola infantil de 0 a 3 anos. Isso é fazer diferente, é fazer melhor, é fazer com a comunidade, é pensar nos mais pobres. Podemos fazer isso, sabe onde? Na saúde. Pois é, candidato, só para o eleitor entender o que o senhor está falando. O senhor está falando, então, que não continuaria com as PPPs, que são as parcerias público-privadas. Essas pequenas obras são absurdas. E ao contrário, você subsidiaria já entidades que já existem para, por exemplo, creches e até hospitais, vamos dizer, particulares. A prefeitura... Não são particulares. Tá, mas a prefeitura... São 100% SUS, os hospitais, e são filantrópicos. 60% do Mas no povo caso das escolas, são das atendidos creches, por exemplo. pelo SUS, pelas entidades filantrópicas. Mas a prefeitura bancaria, vamos dizer, creches e tal. Olha, vamos lá, quanto custa um terreno escolas? de 3 mil metros quadrados? Quanto custa um terreno? Uns 3, 4 milhões de reais. Quanto que fica a obra da Odebrecht? Mais uns 6 milhões. 10 milhões. Quanto de juro o governo vai pagar nos próximos 20 anos? Eu acho que com 1 milhão de reais, estou julgando, mas pode ser 2 milhões, nós vamos requalificar, vamos melhorar as creches, porque o município já contrata há mais de 50 anos. Agora, nós estamos contratando 26 mil vagas dessas creches comunitárias. Mas teria que ampliar para atender. Sim, nós vamos dobrar o tamanho delas. Vamos porque nós gastamos 2 milhões. Só que nós vamos fazer 194 mais 26 mil vagas em 4 anos, gastando 20%. Depois, não estou falando do custeio. O custeio, e diga de passagem, o custeio hoje, a prefeitura faz o seguinte, 1/3 que gasta com a rede própria, que é injusto, que eu quero equiparar durante os 4 anos. Ela atende 2,5 vezes que atende a rede própria. 10 horas, a prefeitura atende 4 horas, quando não é integral, quando é integral também atende 10 horas. Então, é possível fazer mais, fazer diferente com novas ideias no momento de crise econômica. Mas a opção tem que ser fazer com a sociedade, fazer com as entidades filantrópicas, e não fazer com a Andrade Gutierrez, com a Odebrecht. O que está acontecendo em Belo Horizonte é que está entregando orçamento. Vou dar um exemplo, centro de convenções. Compraram mais um terreno, especulação imobiliária. Agora fazer mais uma PPP, faz perto dos hotéis, algum hotel deve ter levado vantagem. Nós temos o Mercado Novo. O 4º andar, porque a prefeitura que concluiu aquela obra, é da prefeitura. Por que não fazer uma intervenção naquele imobiliário urbano, fazer o centro de convenções em cima, pode fazer uma estação metropolitana embaixo, e reformar, não, aquele mercado é grande, e colocar um P na PPP de povo, nas parcerias público-privado, colocar o povo, e reformar as 1000 lojas daqueles pequenos empresários, trabalhadores. Quem sabe fazer mais uma intervenção imobiliária e colocar os trabalhadores informais que estão nas ruas, voltando para as calçadas, para dentro desse equipamento, com um preço social, com a tarifa social. Sabe por quê? Esse governo trata tudo na polícia e não na política. Esse governo está voltando os camelotes tudo para as ruas, porque não tem capacidade de diálogo, não tem sensibilidade, não gosta da política. É o não político. E aí, aumento da população em situação de ruas, aumento dos camelôs, trabalhadores informais nas ruas, ocupação por todo lado, por quê? Não trata a moradia como um direito, não tem coragem. Então, Belo Horizonte precisa de um novo gestor. O gestor do século XXI, que não é aquele gestor do século XX, que tem uma falsa contradição, que o gestor ou é político ou técnico. Não, eu tenho 14 anos de vida pública, dediquei a fazer. Me tornei o deputado mais bem votado porque eu sei fazer, resolvi problemas de mais de 300 municípios. Então eu quero ser prefeito de Belo Horizonte para colocar essas características à disposição da cidade, a capacidade política e a minha competência técnica para, juntos com a participação popular, que eu vou resgatar, acabar com a participação popular. Candidato. Estão devendo mais de centenas de obras que chamaram as pessoas para participar. Qual é o maior instrumento da democracia? Participação. Eles destruíram a participação para desmoralizar a democracia, porque tem muitos que não gostam da democracia, suportam a democracia. E aí, destruíram
o instrumento do orçamento participativo. Eu vou resgatar o orçamento participativo, porque quando a gente faz junto, a gente faz mais e melhor, e vou, de fato, auditar os últimos 10 anos do orçamento participativo. E vou dar uma resposta para o cidadão, porque se ele foi convocado para um plenário, decidiu em relação ao investimento, e a sociedade, e o governo não executou, ou deixou as obras inacabadas, o cidadão merece respeito. Candidato, só voltando em relação ao transporte, você acha que é possível tarifa zero para toda a população? Olha, o transporte, nós emendamos a Constituição Federal. É um direito social. É evidente que nós não temos recurso para a tarifa zero, porque custaria 1 bilhão e 300, né? Evidente que não. Mas nós devemos... Esse custo é anual, mensal? Qual? Não, mensal 110, a arrecadação da BH Trans, 110, 115 milhões. Eu acho que daria 1 bilhão e 300 e tal. Então é evidente que nesse momento não. Mas nós vamos ter que trabalhar na perspectiva de garantir a todo cidadão o direito à cidade. Para ele ter o direito à cidade, ele tem que percorrer pela cidade. Então nós temos que encontrar algumas formas de colocar o transporte público, coletivo, no orçamento. Nós vamos precisar subsidiar, né, alguns setores da sociedade. Já ocorre isso, né, para quem tem mais de 65 anos, parte dos estudantes. Eu quero ampliar. Eu acho que nós temos que colocar os estudantes do FIES, do qual eu fui relator da matéria, os estudantes do ProUni, os estudantes cotistas das universidades, né, os estudantes, alunos de mães do Bolsa Família. Eu acho que nós temos que ampliar. Né? O senhor não pensa em na modificar alguma totalidade, coisa na BH Trans? Eu vou transformar a BH Trans numa empresa, numa autarquia. Hoje ela é uma empresa. Ela tem que voltar a ter protagonismo na política de mobilidade urbana do município de Belo Horizonte. Candidato, a respeito da questão habitacional, Belo Horizonte tem série de ocupações hoje irregulares. O que o senhor pode falar para os moradores dessa ocupação? O senhor pretende regulamentar, o senhor pretende remover essas pessoas dessas áreas e assentá-las em outro lugar? O que o senhor pode falar para essa população? Vai ser no diálogo. No diálogo. Por que tem essas ocupações? Porque esse prefeito não dialoga. E destruiu as políticas de moradia popular. Acabou com o orçamento participativo da habitação, não teve coragem de aprovar o IPTU progressivo até hoje, porque é uma possibilidade. Você tem muitas pessoas sem casa, mas tem muitas casas sem pessoas. Eu acho que é uma possibilidade. Prédios inacabados, que causam insegurança naquele bairro onde está localizado esse prédio. Eu acho que nós temos que ter coragem. É possível resolver. Desapropriar pode ficar mais barato do que construir. Até porque nós não temos tantos terrenos no município de Belo Horizonte, porque 86% do território está ocupado. Então, nós temos que enfrentar, com o olhar de Belo Horizonte, um olhar metropolitano. Eu quero ser um prefeito, acima de tudo, com um olhar metropolitano. Porque o prefeito de Belo Horizonte ele precisa ser parceiro. Ele não pode reivindicar a sua liderança da capital de todos os mineiros e depois não ter responsabilidade nenhuma responsabilidade com os municípios circunvizinhos. Uma questão pontual, mas provavelmente vai se arrastar para o próximo prefeito, é a questão da Pampulha e das capivaras da Lagoa da Pampulha. Qual é a sua opinião a respeito desse problema, candidato? Olha, nós temos que resolver. É um absurdo não ter resolvido o problema das capivaras. Incompetência. O que é resolver, candidato? Olha, criar uma política que você retira, protege os animais, mas também garante vida para o nosso povo. Não pode ser contaminado. Então tem que ter uma política. Eu quero criar uma política municipal de proteção dos animais, inclusive. Né? Essa é a mediação, é o diálogo. Agora, a questão da Pampulha, nós precisamos criar o consórcio intermunicipal. Só uma coisa, então o senhor é a favor da remoção das capivaras? Sim. Okay. E nós precisamos criar o consórcio intermunicipal de saneamento da Lagoa da Pampulha. Os 60% são os córregos, as nascentes do município de Contagem, 40% de Belo Horizonte. Agora, o conceito do século passado, estão fazendo tratamento dentro da lagoa. Não é melhor tratar o percurso do córrego, né? Fazer a política de saneamento também, né, para as pessoas que moram à margem desses córregos? Então, nós queremos um novo conceito. Nós vamos enfrentar a questão da política de saneamento. Nós vamos retomar o protagonismo, porque a prefeitura é assim, vendeu a sua participação no Copasa e lavou as mãos. Não participa mais da política de saneamento do município de Belo Horizonte. E, lógico, encontrar novos métodos para resolver o problema do saneamento nas vilas e favelas, métodos alternativos. Né? Todo Belo Horizontino tem o direito a uma cidade melhor.
Candidato, nosso tempo está praticamente esgotado. Queria então que o senhor deixasse uma mensagem final aí para a população de Belo Horizonte, para convencê-los por que votar no senhor aí. Porque nós vamos fazer uma cidade melhor. Nós vamos fazer uma cidade inovadora, uma cidade mais transparente, uma cidade mais participativa, né? Buscando democratizar de fato o nosso governo. Nós vamos para além do orçamento participativo. O nosso novo orçamento participativo, ele vai convidar você, eleitor, a participar não só dos investimentos, mas conhecer todos os gastos da prefeitura. Você, eleitor, vai participar também e vai conhecer todo o sistema de arrecadação, sistema tributário e fiscal, mas o mais importante, você, eleitor, vai participar do controle social das políticas do município. É importante você, que acha que o Estado gasta muito e gasta mal, participar. Nós precisamos de ideias. O nosso objetivo é melhorar a eficiência das políticas públicas do município. Nós precisamos fazer a saúde funcionar para valer, não um jogo de marketing. Nós precisamos colocar para funcionar a saúde, o aluno tem o direito do aprendizado, nós precisamos melhorar as políticas de assistência social, nós precisamos melhorar a política de mobilidade urbana. Vamos fazer como? Você participando. Nós, no governo, não temos temas proibidos. Nosso governo será 100% aberto. Esse modelo de tripé de participação e gestão indissociável, os três conceitos, a arrecadação, o orçamento e o controle social, vai fazer uma cidade muito melhor para todos os belo-horizontinos. Conto com você nessa grande tarefa e peço seu voto no dia 2 de outubro para fazer diferente. Reginaldo Lopes e João Moraes, 13. Obrigada, candidato. Obrigada, Murilo. Obrigado, Aline. Obrigado, Reginaldo. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, os principais pontos dessa entrevista você lê amanhã nas edições impressas dos jornais O Tempo e Super Notícia. Essa entrevista, então, com Reginaldo Lopes, do PT, encerra a série com os 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, promovida pelos jornais O Tempo e Super Notícia e pelo portal O Tempo. Você também pode rever as outras entrevistas, essa e todas as outras 10 anteriores, tanto na página no Facebook quanto no YouTube. Basta procurar pela hashtag Tempo de Eleições. Então, bom voto para todos vocês.